Olá, está começando mais uma edição do São Lucas 24 Horas. Hoje vamos abordar um tema fundamental para o desenvolvimento infantil, a saúde neurológica das crianças. Alterações do comportamento, dificuldades na aprendizagem, convulsões, atrasos motores e outros sinais muitas vezes despertam dúvidas e preocupações nas famílias. E para esclarecer quais são os principais atendimentos, doenças mais frequentes e também os avanços nos tratamentos, recebemos a neurologista pediátrica, a doutora Emanuele Bianchi. Olá, doutora, seja bem-vinda ao São Lucas 24 Horas. Obrigada. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a atuação do neuropediatra no acompanhamento das crianças. E eu gostaria que a doutora começasse justamente explicando para a gente qual que é o papel do neuropediatra, quais são as atuações, o que ele faz e a importância, de fato, dessa especialidade no atendimento dos pequenos. Então, a neuropediatria é uma subespecialidade da neurologia e da pediatria e abrange uma série de doenças. As doenças que a gente atende de uma maneira mais recorrente são de transtornos do aprendizado, transtornos comportamentais, transtornos do neurodesenvolvimento, incluindo atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, mas também outros casos, como distúrbios de movimento, tiques, tremores, dores de cabeça, epilepsia, convulsões, doenças genéticas, distúrbios do sono também, então é uma área bem abrangente. E além da abrangência de doenças, de transtornos, tem também a questão da idade, né, doutora? Que vocês atendem desde bebezinhos até quase o final da adolescência, ali da transição para fase adulta. E varia também de cada faixa, né, de idade, doutora, essa questão de doenças, de causas para a busca dos pais. A doutora poderia comentar também sobre isso? Uhum. De fato, vai desde o nascimento, acompanhando o paciente, às vezes, na internação, pós-nascimento, no período neonatal, até a idade adulta. Tem alguns centros, inclusive, que a neuropediatria atende até os 18 anos de idade. Então, é uma área com uma faixa etária ampla. E justamente falando sobre isso, geralmente em cada fase, o que geralmente a doutora mais atende? Então, pacientinhos, bebezinhos, o que geralmente são os atendimentos, até mesmo esse acompanhamento ao longo da vida, doutora. Uhum. Os bebezinhos é mais comum atraso de desenvolvimento neuropsicomotor e começar essa investigação, ver o porquê que aconteceu, está acontecendo esse atraso, e epilepsias, crises convulsivas são muito frequentes no período neonatal e nos primeiros meses de vida. Na idade escolar, é mais o atraso de aprendizado e questão comportamental. Na adolescência varia um pouquinho, cefaleia, epilepsia, às vezes também a dificuldade de aprendizado, algum transtorno de neurodesenvolvimento que não foi diagnosticado antes, quando mais novo. Na adolescência é mais variável. A doutora comentou agora sobre essa questão da epilepsia, né? Que é algo que chama atenção. Existem causas, doutora, para esse tipo de situação do bebê? Ele geralmente tem na primeira infância, ali nos meses de vida, e melhora? Como que é feito também até mesmo o tratamento desse tipo de doença, de situação? Uhum. É uma área bem extensa, assim. Mas na faixa etária neonatal é a idade que a epilepsia é mais comum comparando todo o resto da vida. Porque geralmente nessa fase passa por muito estresse. Então tem as crises sintomáticas ou crises provocadas, que são crises que acontecem em consequência a alguma intercorrência. Então, um paciente prematuro, ele pode ter sangramento intracraniano e o sangue irrita o sistema nervoso e causa uma crise. Pode ter oxigênio baixo, glicose baixa, infecção e tudo isso precipitar a ocorrência de uma crise. E tem os casos de epilepsia também, de paciente que vai ficar com alguma sequela no cérebro, uma lesão estrutural no cérebro, que isso vai gerar epilepsia e vai fazer com que perpetue esse risco de recorrência de crise, e as epilepsias genéticas, que às vezes já começa no período neonatal. E existe uma cura para a epilepsia ou seriam tratamentos para controle, doutora? Uhum. Depende da etiologia. Tem algumas epilepsias que têm cura, geralmente são epilepsias que a abordagem cirúrgica será o tratamento curativo, e algumas que não têm cura. E aí a gente avalia cada caso, o tipo da epilepsia que o paciente tem, o tipo de crise, o histórico familiar,
os resultados dos exames, para a gente saber se vai ser algo transitório ou se a gente tem que manter o tratamento a longo prazo. E, doutora, acho que uma dúvida também muito comum que deve ter, assim, no consultório, essa questão da diferença entre a epilepsia e uma convulsão, ou esses quadros que, geralmente, a criança, ela tem um comportamento diferente, né, ela apresenta diferente, até mesmo para os pais identificar quando é uma convulsão. Antigamente, a gente falava muito também sobre a questão da convulsão quando a criança tem febre, né, o medo da febre alta e ter uma convulsão, e tem diferença também de cada caso, e a doutora poderia explicar um pouquinho melhor sobre isso? Epilepsia é a doença em que há uma predisposição para a ocorrência de crises convulsivas. Sim. E convulsão é o fenômeno, é o episódio da crise. E quando a gente fala em convulsão, a gente está se referindo a uma crise motora. Então, é aquela crise que todo mundo conhece, que é aquela crise que tem o desmaio, que se debate, se contorce, essa crise mais intensa. Mas existem outros tipos de crises epiléticas, que aí são outras manifestações não motoras. Então tem essa diferença. Epilepsia é a doença em que tem uma recorrência de crise. E convulsão é o episódio que aconteceu com manifestação motora. E não necessariamente uma convulsão vai ser uma epilepsia. Não. Pode ser um quadro isolado, por exemplo, da criança. Principalmente na criança, que muitas crises são provocadas, como no período neonatal, mas também depois podem acontecer crises provocadas. Infecção, desidratação, dentre outros motivos, traumas. Entendi. E existe a crise convulsiva febril, que é mais comum dos 6 meses até os 5 a 6 anos de idade. Então, a maioria na infância ainda é crise provocada. Agora, se o paciente teve 2 crises que não foram provocadas com intervalo superior a 24 horas, ou ele tem motivos para ter recorrência de crise, esses motivos a gente leva em consideração os resultados de tomografia ou ressonância, de eletroencefalograma e o histórico familiar. Tendo esses critérios, aí a gente já pode chamar de epilepsia e esse paciente vai ter um risco de recorrência de crise. E aí tem toda essa questão do tratamento que a doutora falou sobre qual o melhor tratamento para aquele paciente, né? Isso. E pensando nessa questão dos transtornos de desenvolvimento, a doutora poderia comentar um pouquinho mais sobre isso? Hoje a gente fala muito também sobre a questão do TDAH, do autismo. Eles fazem parte desses transtornos. A doutora poderia comentar também, doutora? O transtorno do neurodesenvolvimento é um grande grupo que envolve o atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, paralisia cerebral. Depois disso, a gente consegue definir como paralisia cerebral, mas ela não é algo progressivo. O transtorno do espectro autista e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o que a gente ouve falar mais no dia a dia, né? E aí eles fazem parte desse grupo. E por conta disso, eles podem compartilhar algumas características e são doenças da infância, porque são do neurodesenvolvimento. Então, mesmo que a gente faça um diagnóstico tardio, já estava presente desde lá do início, desde o nascimento. E a doutora poderia comentar sobre essa questão dos sinais, das características, até mesmo sobre esse acompanhamento? Então, muitas vezes já começa a dar sinais lá, bebezinho, mas vai ser diagnosticado mais para frente. Até mesmo para os pais entenderem, porque eu acho que esse é algo que vem se falando muito e ainda assim, ainda tem dúvidas, né? A gente ainda tem dúvidas de até mesmo observando quando que não é. A doutora comentou anteriormente sobre a questão dos marcos de desenvolvimento que são importantes para esse acompanhamento. Poderia explicar também sobre essa parte de identificação dos sinais, doutora? Os sinais vão surgindo conforme cada faixa etária. Antigamente, os diagnósticos eram mais tardios, então eram a partir de 2, 3 anos. Hoje em dia, nós já podemos fazer o diagnóstico até mesmo com 6 meses de idade. E aí, quando muito pequeno, nessa faixa etária, abaixo de 1 ano, os principais sinais são não fazer um contato ocular com a mãe. Então, a mãe presta atenção durante a amamentação, que fica com o bebê próximo, olha para o rosto da criança, faz carinho, e essa criança parece que não compartilha essa atenção, esse vínculo afetivo com a mãe. Ou é uma criança muito irritada, que não gosta do contato do colo, que se acalma quando fica longe do colo, que não é uma coisa também muito comum em crianças.
se irrita quando fica próximo da mãe, às vezes até rejeita a amamentação materna. Não tem o sorriso social, a gente tem o sorriso social voluntário a partir dos 4 meses, então a gente sorri e a criança vai sorrir, faz uma brincadeirinha e ele sorri. Se não tem esse sorriso, também é um sinal de alerta. O atraso da linguagem é a principal característica que chama atenção, então paciente que demora para começar o balbucio, lalação, as primeiras palavras são sinais de alarme. E crianças que gostam muito de alguma coisa, por exemplo, movimento. Se acalmam quando fica pulando no colo, se acalmam em rede, atrai muita atenção para a luz forte, fica olhando fixo para a luz, ignora o restante do ambiente, gosta de coisas que giram, então pega o carrinho, fica girando a rodinha do carrinho, gosta da máquina de lavar roupa porque gira, ventilador. Esses são alguns sinais de alarme que a gente já vê desde pequenininho. E que é um acompanhamento, né, doutora? Porque é tudo muito do desenvolvimento mesmo dessa criança, né? Até para o diagnóstico vocês levam um certo tempo para fazer também, certo? Não é numa única consulta que é feita. Acho que esse também é um receio, né? Uma dúvida de como que é feito todo esse processo de acompanhamento, não só ali no início, quando os pais identificam que alguma coisa está fora do que é esperado para aquela idade, mas também ao longo da vida. Então, conforme essa criança vai crescendo, vai tendo esse acompanhamento também necessário, né? Exatamente. E aí o pediatra é um profissional muito importante, porque vai acompanhando se a criança está atingindo o que a gente espera dela de acordo com a idade. Tem alguns casos, quando muito clássicos, né, com muitos sintomas ou mais graves, em que o paciente chega e já é visível numa primeira consulta. Mas geralmente são pais que já tinham notado várias características e que aí a consulta é mais para confirmar mesmo, porque a gente observa o comportamento da criança, os pais já notaram todos os sinais clássicos, a gente fecha o diagnóstico numa só consulta. Entendi. E falando sobre essa questão também do diagnóstico, doutora, é necessário algum tipo de exame, né, em alguns casos exame de imagem ou exame clínico? Como que é feito também além dessa conversa também com os pais? Porque hoje a gente vê que tem tanto mais conhecimento da população, e a gente fala, e muitas vezes tem esse receio de aumentou os casos, ou foi o diagnóstico que hoje também é feito mais cedo, também esse tratamento, esse acompanhamento? O que nós temos visto? Que de fato o diagnóstico aumentou, porque os critérios diagnósticos mudaram, então a gente conseguiu abranger um número maior de pacientes, o conhecimento das pessoas aumentou, tanto dos pais, dos professores, dos profissionais de saúde, e aí tem esse olhar diferente para fazer esse diagnóstico mais precoce. Mas, de fato, os casos aumentaram. Uma das explicações para isso é que a medicina evoluiu, não só nessa questão de fazer o diagnóstico, mas também no tratamento. Então, prematuridade, intercorrências no período gestacional, perinatal, são fatores de risco para o autismo. E com a medicina evoluindo, essas crianças que talvez morreriam em alguns anos atrás, agora sobrevivem e chegam na idade escolar. E aí a gente está vendo como essas crianças estão crescendo. Olha só. E outro fator de risco para o aumento de casos é a idade da concepção. Então, antigamente as pessoas tinham filhos mais jovens e hoje está ficando cada vez mais tarde. E a idade é um fator de risco para o desenvolvimento de transtornos do neurodesenvolvimento. Bacana, isso também esclarece muitas dúvidas também a respeito do porquê, né? Não necessariamente do porquê o seu filho, porque acho que muitas vezes os pais dizem, mas por que com a gente? É uma série de fatores também, né, doutora? E pensando nessa questão do tratamento, que eu acho que é um ponto muito importante da gente falar. Hoje, antigamente, as crianças muitas vezes não tinham acesso, não tinham conhecimento do que poderia ser feito. E hoje, com os tratamentos facilitados e até mesmo conhecimento, essa criança consegue ter um desenvolvimento também muito bom comparado aos outros colegas de classe e tudo mais, até mesmo pela essa questão de conhecimento, né? A doutora poderia comentar sobre o que é feito, até mesmo a questão da equipe multidisciplinar, que é importante nesse acompanhamento? A gente começa a falar um pouquinho do diagnóstico e do tratamento. Então, o diagnóstico da maioria dos transtornos do neurodesenvolvimento é clínico.
Então, não necessita de um exame complementar, como eletroencefalograma, tomografia, ressonância, mas depende de cada caso, cada paciente, qual foi o motivo da consulta. Certo. E se é só um transtorno do neurodesenvolvimento ou se tem alguma outra coisa associada. Partindo disso, da questão clínica, nem sempre, como você falou, numa primeira consulta eu vou conseguir fechar o diagnóstico. E aí a equipe multidisciplinar é muito importante, porque faz as avaliações, observa aquela criança em diversos contextos, em diversas situações, mantém essa observação mais frequente, porque o médico não consegue fazer isso toda semana, ver o mesmo paciente, a equipe multidisciplinar ajuda nisso, e essa observação vai tornando algo que é subjetivo, mais objetivo. E aí, indo para o tratamento, falando do transtorno do espectro autista, são as terapias que são o medicamento do paciente. Então, é muito importante. Para os outros transtornos do neurodesenvolvimento, também é muito importante. E aí, a gente vai aliando medicação com terapia. Hoje em dia, nós temos muitas medicações, não tem um medicamento curativo para essas doenças, mas tem muitas medicações que auxiliam no desenvolvimento e no aprendizado dessas crianças. Entendi. Então, uma série de fatores. Então, são várias coisinhas em conjunto para fazer com que essa criança desenvolva também. E nesse caso, doutora, a família vai ser essencial nesse processo, né? Nessa questão de adesão, de fato, do tratamento, entender a importância de cada uma das terapias, de cada fase do processo e até mesmo a questão de aliar a expectativa com a realidade, porque quando a gente fala de criança e de família e, né, expectativa de um filho, muitas vezes a gente cria de fato, né, o que espera para cada fase, e quando se fala do tratamento também tem que aliar essa questão do que a cada criança vai desenvolver em cada fase, em cada tempo, certo? Exatamente. Então, essa conversa com os pais é muito importante, dos pais com o médico, dos pais com a equipe multidisciplinar, dos pais com a escola, porque a gente vai conseguindo adequar as coisas para facilitar o tratamento, corrigir aquilo que precisa e vendo o quanto aquilo está de fato ajudando a criança, para ver se estamos seguindo o caminho correto. Então, essa conversa tem que ser de fato bastante próxima. Inclusive, eu faço reuniões frequentemente com a equipe multidisciplinar também. Então, se é algum caso que estamos em dúvida, a gente entra em contato, conversa. Então, eu tenho esse vínculo com a equipe multi e o vínculo com os pais. E eu gosto sempre de relatório, traz relatórios sempre, cadernos, os relatos ou os áudios da professora, porque tudo isso é muito importante para a gente ver o que precisa ainda ser ajustado. Dentro do melhor para essa criança, né? E algo muito individualizado de fato, né? Para que ele tenha todo esse suporte necessário. E, doutora, pensando na questão do desenvolvimento motor e também, né, que é associada a essa questão da neurologia pediátrica, a doutora poderia comentar também sobre os casos que mais acontecem? Então, a gente falou sobre a questão do atraso, muitas vezes, do desenvolvimento, do aprendizado, mas também tem essa questão motora que é importante. A doutora poderia explicar sobre, geralmente, o porquê que acontece, ou se também existem tratamentos para isso? A questão motora, às vezes, ela está ligada também aos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, é frequente o paciente do transtorno do espectro autista, por exemplo, ter frouxidão ligamentar, que são mais molezinho, mais flexível, pode ter hipotonia, que é o tônus muscular mais reduzido também, então uma criança mais molezinha, e eles podem ter transtorno do desenvolvimento da coordenação, então são crianças mais desastradas, que têm dificuldade com o desenho da letra, e a gente precisa tratar essa parte da coordenação também, a parte motora, para que o aprendizado melhore. Então, são coisas que estão interligadas. E aí, a gente pensando mais num comprometimento mais motor, saindo um pouquinho dos transtornos do neurodesenvolvimento, existe a paralisia cerebral, e aí a paralisia cerebral, a causa mais comum foi uma lesão por falta de oxigênio na gestação, no nascimento. E existem as outras causas de atraso de desenvolvimento, que aí podem ser doenças metabólicas, podem ser doenças genéticas. Então, é uma investigação também bastante grande quando não tem algo na gestação e no período perinatal que justifique a gente chegar
a causa desse atraso. E, doutora, nós comentamos, então, algumas dessas questões de desenvolvimento também, que é mais comum na infância, ali nos pequenininhos, e que vai ser acompanhado ao longo da vida, mas também a doutora comentou sobre a questão das dores de cabeça, da cefaleia, que já começa em outra fase da infância. E, doutora, como diferenciar, então, uma dor de cabeça, por exemplo, muitas vezes que os pais associam a questão do oftalmologista, para algo da neurologia, para ter esse alerta de fato de quando buscar o especialista e entender algo não tá certo, tá fora do normal. Essa relação entre dor de cabeça e oftalmologia, na maioria das vezes, é um mito. Raramente uma causa oftalmológica vai causar cefaleia, mas é comum esse caminho de ir primeiro no oftalmologista e aí o oftalmologista encaminhar para o neurologista. E a criança, ela ainda não entende bem as coisas, né? Então, são várias causas para dor de cabeça, inclusive a causa emocional é uma coisa comum na criança. Então, a criança não está gostando de alguma coisa na escola, diz que está com dor de cabeça para os pais buscarem, aí chega em casa, a criança está brincando normal, já esqueceu da dor de cabeça. Então, tem essa questão emocional. Mas existem os sinais de alarme para pensarmos em uma dor de cabeça que necessita ser investigada. E aí os sinais de alarme são sinais sistêmicos, então a criança que fica prostrada, para de brincar, que tem febre, perdeu peso, tem outros sintomas juntos. Crianças que têm a imunidade mais baixa, então que tem uma imunodeficiência, que aí tem maior risco de ter alguma infecção e essa infecção estar causando a dor de cabeça. Dor de cabeça muito intensa, que desde o começo ela está persistente, todos os dias, que não passa com medicamentos do dia a dia, que acorda a criança de madrugada. A criança que o pediatra, o oftalmo, o neurologista vai examinar e tem alguma anormalidade no exame físico. Então, são coisas que chamam a atenção. Dores de cabeça esporádicas, que seguem aquele padrão assim de enxaqueca, de enjoo, vômito, incômodo com luz, incômodo com barulho, que tem histórico familiar, a gente sabe que tem que procurar o neurologista porque provavelmente é enxaqueca, mas não são sinais de que a gente precisa ir para a emergência de uma maneira mais rápida. Outra coisa também são crianças que têm a dor de cabeça muito forte, persistente, e que começam a ter muito enjoo e vômito, e que não está dentro daquilo do padrão de enxaqueca que a gente conhece. Então, isso também chama atenção. E, de modo geral, pode estar associada à questão de tumores, doutora? Quais seriam, no caso, então, apresentou esses sinais, vocês vão investigar exatamente o que nessas crianças, né? São várias causas, mas pode ser uma lesão expansiva, pode ser uma neuroinfecção, pode ser uma hipertensão intracraniana aumentada, e aí pode ser por uma hidrocefalia, pode ser por uma lesão expansiva também. Então, são várias causas que a gente tem que investigar. E é importante, mesmo nesse caso da questão emocional, ainda assim é importante os pais também prestarem atenção, né, doutora? Porque é uma forma da criança explicar que algo ela não está de acordo. E muitas vezes a gente associa como frescura de fato, né? Só queria sair da aula, mas é um sinal do porquê, né? Acho que é importante essa conversa e não ignorar de fato isso. A doutora poderia comentar também sobre essa questão? Exatamente. A criança não sabe expressar exatamente o que está acontecendo, o que ela está sentindo, né? Então, às vezes, sintomas de alguma doença, na verdade, é a pontinha do iceberg, né? Pra gente ver o que está acontecendo a fundo. Então, tem que conversar na escola, ver o que está acontecendo de diferente. Muitas vezes acontece o bullying escolar, né, amiguinhos, agressão entre os amigos e que nem sempre os professores ficam sabendo e aí os pais comentando isso, os professores começam a prestar mais atenção e às vezes a gente identifica, conversar com a criança abertamente para explicar o porquê que ela não está querendo ir para a escola, o porquê que ela está falando que tem dor de cabeça. Às vezes a criança se incomoda com barulho, aí chega num lugar cheio com muito barulho, ela fala que está com dor de cabeça, mas na verdade o problema é o incômodo com o barulho. Então, de fato, tem que ter essa conversa para entender o porquê que está tendo aquele sinal. E doutora, falando justamente sobre essa questão ainda dos pais ali, da conversa, é importante também, e a doutora percebe que ainda existe algum tipo de resistência na questão
dos pais buscarem ajuda médica, ou hoje isso já tem sido muito mais tranquilo também? Uhum. Está um pouco mais tranquilo. Em relação à busca, está um pouco mais tranquilo, então o preconceito de procurar um neurologista, procurar um psiquiatra reduziu nos últimos anos, mas a esperança de que não tenha nada ainda é uma coisa que às vezes limita, cria uma barreira. A gente vê que é mais comum as mães aceitarem melhor e os pais serem um pouquinho mais resistentes. E aí, à medida que vai acompanhando, vendo nas consultas, a gente mostrando o que era o normal, o que não está normal, vai começando a entender melhor. E em relação à medicação, essa disseminação de informações, por um lado, foi boa, né, para a gente fazer o diagnóstico, para os pais também participarem dessa conversa, mas por outro lado, atrapalhou um pouquinho, porque o excesso de informação às vezes é prejudicial, sem ter um conhecimento daquela informação. Então, muitas vezes a gente usa medicações que os pais acham que é só para adulto, e aí lê lá na bula, mas na bula está falando que é a partir dos 6 anos e tem 2 anos a criança. Mas a gente sabe que por outros estudos que não estão na bula que é seguro para 2 anos de idade. Então, às vezes não inicia o medicamento, e aí a gente fica sabendo só depois. Ou lê a bula, vê os efeitos colaterais, mas não é todo paciente que tem efeito colateral, o efeito colateral é transitório. Então, acho que às vezes esse excesso de informação tem atrapalhado. Mas eu sou bem aberta para, na consulta, falar o que pode acontecer, o que de fato é uma preocupação. Se não concordou, falo por que não concordou, a gente vai adequando. Eu tenho esse vínculo com os pais da gente escolher o melhor tratamento para a criança. Essa confiança de fato, né? Eles se sentirem seguros para então até mesmo questionar, porque muitas vezes a pessoa não se sente nem pergunta porque não se sente confortável, mas não pode sair com dúvidas, né, doutora? Acho que quando a gente fala dessa questão de saúde e tratamento da criança, não pode ter dúvidas ali também. Falando outra questão, ainda nos desafios, doutora, dentro da neurologia pediátrica, quais são os principais deles que a doutora observa, tanto na questão dos pais, do diagnóstico, da escola, dos familiares, até mesmo da criança? Quais são os principais mitos também ainda que existem dentro dessa especialidade? É uma pergunta complexa. Eu acho que os principais desafios são a dificuldade do diagnóstico. Então, muitas doenças, o diagnóstico é clínico, então a gente tem que confiar em quem está observando a criança, se de fato está observando as coisas, se a gente não está deixando passar algo ou está supervalorizando algo. Então, tem essa dificuldade do profissional ser muito confiável, da professora ser alguém que a gente confie de fato no que está falando, e nos próprios pais. Às vezes a gente vê os pais tentando encaixar a criança em alguma coisa, e aí vai no Google, tem a lista de sintomas, e aí a gente fica na dúvida, será que de fato tem, ou será que a gente não está supervalorizando alguma coisa? Esse eu acho que é o principal desafio. Outros desafios são a dificuldade que a neurologia tem de acesso a exames complementares. Ela é uma especialidade cara para o paciente, tanto na realização dos exames quanto nos tratamentos. Então, nem sempre todas as pessoas conseguem ter acesso a uma ressonância, a um exame genético, e aí isso acaba atrapalhando um pouquinho. Em relação ao tratamento, eu acho que está mais tranquilo, a gente tem evoluído com a equipe multidisciplinar, está tendo mais acesso às medicações. Eu acho que é mais isso dos pais entenderem a importância de usar, de fato, os medicamentos quando é indicado. E, doutora, falando sobre essa questão do desenvolvimento da criança, existem, por exemplo, formas de auxiliar nesse desenvolvimento. Então, em casa, existem coisas que a gente pode, recursos que a gente pode auxiliar também. E já aproveitando o gancho, falar sobre a questão que eu acho que é muito polêmica, a doutora também já deve estar cansada de ouvir, a questão das telas, né, doutora? Essa questão do não pode nada. Existem casos que pode ser permitido, existem idades, então, que são mais seguras. Como que é toda essa questão? Porque hoje a gente vê um mundo muito digital, né? Não só da televisão, mas também do celular, do tablet, de joguinhos, de tudo isso. E foge muitas vezes do controle. Quais seriam as melhores recomendações no mundo ideal e é também aquilo que a gente pode adaptar dentro da realidade de cada um? De fato, a tecnologia nos ajudou em muitas coisas, mas tem atrapalhado em várias outras coisas.
Eu sempre fui uma pessoa anti-redes sociais, então eu sou um pouquinho resistente a isso de tecnologia, porque eu acho que atrapalha de fato. A pessoa fica presa há muito tempo nessa questão da tecnologia, nem sempre com algo útil, e as outras coisas acabam passando. E criança precisa de estimulação, e a tela não estimula. Quando a gente está diante de uma tela, estamos com o olhar parado, algumas áreas do cérebro ativadas, outras desativadas, e só recebemos informações. Então, não estimula o funcionamento do cérebro. E isso é ruim para uma criança que precisa dessa estimulação. Então, o ideal é que até os 2 anos de idade, 0 de telas, nem celular, nem televisão, tablet, nada. Só é permitido ligação de vídeo com algum familiar. Então, a avó quer ver, é uma dúvida. a avó quer ver, faz ligação de vídeo, o bebezinho olha só nesse momento. Acabou a ligação de vídeo e esqueceu telas. Até os 5, 6, 7 anos de idade, no máximo 1 hora ao dia. E aí, dos 7 aos 10, 2 horas ao dia. Dos 12 anos para frente é que começa a dificuldade maior de conseguir controlar. Mas eu ainda mantenho até o final da adolescência 2 horas por dia. Porque se a gente fala 2 horas, o adolescente vai querer 2 horas e meia. Essa negociação ali. Exatamente. Então é melhor colocar um limite de 2 horas a partir dos 7 anos, porque também essas crianças têm um dia a dia muito corrido. Então acorda 9 horas da manhã, ajeita as coisas da casa, aí a tarde toda na escola, depois às vezes tem um esporte, tem alguma outra coisa, e aí imagina chegar em casa depois de tudo isso e ficar mais 2 horas na tela, vai ir até 9, 9 e meia da noite, e aí atrapalha a qualidade do sono também, e a qualidade do sono é importante para o desenvolvimento. Então, é uma série de coisinhas ali que faz essa criança estar saudável, né, doutora? Uhum. E falando então agora, para a gente encerrar nossa conversa, foi muito proveitosa e esclareceu muitas dúvidas também. Eu gostaria que a doutora encerrasse falando então para os pais, para os familiares, para o vô e vó que está assistindo a gente também. Então, as melhores recomendações, dicas, então, para manter essa criança saudável, desde ali do bebezinho até a adolescência, e também, então, quando buscar ajuda com um profissional, além do pediatra, o neurologista também, que é bem importante. Uhum. O controle de telas, manter essa criança num meio social, então fazer brincadeiras ativas, levar num parquinho, levar no shopping, lá naqueles brinquedos. A criança precisa desse convívio com outras crianças. Os pais também brincarem com a criança, terem aqueles joguinhos em que vai estimular o cérebro da criança e vai compartilhar a atenção, criar esse vínculo, ter uma boa rotina de sono, praticar atividade física, alimentação saudável, a questão do aprendizado, olhar sempre o caderno, olhar a agenda, conversar com os professores, fazer as tarefas em casa, ter esse tempo de sentar com a criança e fazer as tarefas em casa. E procurar quando algo está saindo do normal. Então, olhar a criança dentro do contexto com as outras crianças. Está igual? Está diferente? Alguma coisa chama atenção? Eu acho que ele já deveria ter aprendido a escrever, ainda não aprendeu? Será que é normal? Será que não é? Está deixando de fazer coisas que antes fazia, ficando menos ativo? Tem algum sinal de sofrimento? Não quer fazer coisas que antes fazia sem problema? São coisas que chamam a atenção de que algo não está normal e precisa ser investigado. E até mesmo para descartar que algo está errado, né, doutora? Assim, mudou o comportamento, mudou alguma coisinha, é melhor garantir essa avaliação, ver que está tudo certo e que só muitas vezes é algo momentâneo, do que muitas vezes demorar para um diagnóstico, né? Que a gente fala muito sobre essa questão do diagnóstico precoce, né? Então, cada vez mais é esse olhar atento também da família, certo, doutora? Exatamente. E é isso, doutora. Eu agradeço a participação no São Lucas 24 Horas. Fica sempre o convite para vir mais vezes. Eu que agradeço pelo convite. E o São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!